Olá pessoal, tudo bem? Como vocês viram pelo título, hoje a gente vai conversar sobre os livros novos que chegaram aqui na minha estante nos últimos 2 meses, então julho e agosto. E tem bastante coisa legal, tô aqui com um cafezinho depois do almoço agora. E eu queria na realidade começar com um muito especial. Para mim, pelo menos. Tá aqui O Passageiro, do Ulrich Alexander Boschwitz, que foi eu que traduzi. Então, tá aí mais uma tradução minha saindo, dessa vez pela DBA, uma tradução do alemão. E, enfim, o livro foi escrito pelo Ulrich em 1938, meio que às pressas. Ele supostamente escreveu ainda uma outra revisão do livro que nunca chegou ou se perdeu pelo mundo. E é sobre um judeu, Otto, que começa a tentar fugir da Alemanha quando já é tarde demais e começa a, enfim, ser cercado, né? É um momento em que já começa a ter os pogroms e uma perseguição mais sistemática aos judeus, apesar das coisas já não estarem mais, assim, muito boas já há algum tempo. E ele tá, então, tentando escapar na Alemanha. E O Passageiro tem muito a ver com estar nos trens e esse ambiente de trem, de movimento. Então, tem a ver com isso. Foi uma tradução muito legal de se fazer, ao mesmo tempo que tem esse desafio do tema pesado. A gente sabe o que acontece no Holocausto, né? Então a gente já tem uma expectativa. Ali, ao mesmo tempo, é um livro que tem um ritmo muito interessante, assim, um ritmo um tanto acelerado, e isso com certeza perpassou a minha tradução também. E ele tá, então, em pré-venda agora pelo site da DBA. Eu vou deixar o link ali embaixo para quem quiser saber mais e, enfim, dar uma olhadinha. Eu vou ficar bem feliz. E fiquei muito feliz com esse convite de fazer esse trabalho também. Bom, deixa eu colocar aqui. Tá uma bagunça, como sempre, quando eu gravo esses vídeos, entre livros comprados e recebidos aqui. E vamos começar então sobre um livro que eu já falei aqui no canal, mas está aqui, A Teoria da Bolsa da Ficção, da Ursula Le Guin. Saiu pela N-1 Edições. É um livro relativamente curto, tem um ensaio da Le Guin sobre literatura e papel da literatura, e foi um ensaio que eu gostei muito de ter lido. Fiquei bem feliz com essa publicação e tomara que venha mais coisa da Le Guin. Ela tem uma obra muito extensa e que eu espero que a gente descubra cada vez mais por aqui também, porque é uma escritora ótima em vários âmbitos aí. Bom, tem um pouquinho, algumas compras aqui também, bastante coisa mais assim de teoria, de não ficção. Aqui eu tenho a Sociologia da Literatura, da Gisele Sapiro, com tradução da Jussara Valentino, que saiu numa parceria entre a Moinhos e a Conta Fios. E aqui a gente tem uma espécie de apresentação da área. A ideia da Sociologia da Literatura é uma tentativa de explicar não só o mercado, acho que o mercado é uma palavra que resume aqui, mas o que está ao redor da literatura, né? Então a gente aqui não está preocupado com o texto em si, mas com circulação dos textos, enfim, com essa construção um pouco maior e ao redor da literatura. Parece ser bem interessante, já estava na minha lista tem um tempo. E também comprei um livro da Judith Butler, A Reivindicação da Antígona, o parentesco entre a vida e a morte. Esse aqui é um livro que saiu aqui faz menos tempo. A tradução é da Jamile Pinheiro Dias, saiu agora em 2022. E no livro, a Butler, com seu espírito insubmisso, apresenta uma nova leitura para uma das mais célebres tragédias. Por meio de perguntas fundamentais acerca dos conceitos de parentesco, gênero, ontologia social e ética, Butler apresenta e contesta as consagradas interpretações de Hegel e Lacan sobre Antígona e demonstra as lacunas sintomáticas dessas formulações resultantes do não lugar que o feminino ocupa no pensamento ocidental. Me interessa bastante também.
Bom, um livro recebido da Todavia tá aqui, Um País Terrível, um romance sobre a Rússia, do Keith Gessen, eu acho que é assim que fala. Tradução do Bernardo Eisenberg e da Marília Cecília Brandi. E pelo que eu entendi, é um romance de um moço chamado Andrei, que mora em Nova York desde criança, e o irmão dele, o Dima, o pressiona a voltar para Moscou para cuidar de Seva, a avó materna, e ele concorda com isso. E o irmão retornou a Moscou para ganhar dinheiro após o colapso da União Soviética e agora precisa sair de lá. A mãe deles, filha única, morrera de câncer e alguém tinha que ficar com a avó. O Andrei é doutor em literatura russa, está em busca de uma bolsa de estudos ou de um emprego, e ele vai ter então essa experiência na Rússia depois de um tempo. O Geisen tem uma história parecida, porque ele também nasce na Rússia e cresce nos Estados Unidos. E, enfim, acho que pode ser interessante pensar essa coisa do estranhamento de alguém que é dali, mas não é mais dali. Eu gosto muito dessa sensação nos livros da Jhumpa Lahiri, por exemplo, então estou curiosa com esse aqui também. Falando em Jhumpa Lahiri, tem aqui um livro recente dela, que é o Translating Myself and Others, traduzindo a mim mesma e outros. E aqui é um livro de ensaios da relação dela com a tradução. Então ela vai pensar um pouco algumas coisas, porque ela é de uma família de origem indiana, cresce nos Estados Unidos, e quando ela é adulta ela vai desenvolver essa relação próxima do italiano, da língua, vai querer aprender, começa a escrever inclusive literatura em italiano. E ela já tem um livro publicado chamado In Other Words, já tem vídeo para ele aqui no canal, em que ela fala um pouco sobre essa experiência. Mas aqui ela vai, alguns anos depois, então, começar a refletir, porque ela começa a traduzir autores italianos e começa a transitar melhor entre esses espaços da literatura. E tô bem empolgada com essa leitura, porque eu acho que vai ser bem legal. Eu gostei muito, muito, muito do In Other Words. Então, acho que tem tudo para ser uma leitura bem legal também. Bom, aqui um outro recebido, dessa vez da Companhia das Letras, tá Humanos Exemplares, da Juliana Leite. A Juliana Leite nasceu em 83 em Petrópolis, no Rio, e ela já tem um outro romance antes, que é o Entre as Mães, que eu não conheço, mas passou por vários prêmios, e me parece que esse aqui é o segundo romance dela. Humanos Exemplares é um romance sobre família, amor e também sobre o tempo, mas não apenas o tempo formal, que se ordena, segundo o escritor norte-americano William Faulkner, de acordo com a afirmação redonda e idiota do relógio. É um tempo íntimo, sentido no corpo, nas ausências. O tempo que as coisas levam para existir e então deixar de existir. Parece interessante, eu achei a capa muito bonita. Recebido o pessoal da Todavia, fiquei muito feliz com esse lançamento, é o Derrubar Árvores, uma irritação, do Thomas Bernhard, com tradução do Sérgio Telaroli. E quem não sabe, eu já traduzi Bernhard também, já tem uma publicação, que é o Presidente, uma peça de teatro. E esse aqui é o Árvores Abatidas, para quem, enfim, tá perdido aí nas traduções, é o mesmo livro com um título diferente. Iconoclasta, debochada, virulenta, misantropa e hipnótica. Muitos foram os adjetivos usados para tentar definir a obra de Thomas Bernhard, que misturam um humor ácido a uma diatribe selvagem contra tudo e todos. Em Derrubar Árvores, uma irritação, o alvo é a cena teatral e a maneira como essa arte foi cooptada pela alta sociedade austríaca, preocupada em manter as aparências mesmo quando um acontecimento trágico acaba de ocorrer. Estou bem feliz com esse lançamento e bem curiosa para ler ele logo também. O próximo livro foi, na realidade, um presente de um amigo, o Bruno, que me deu o Tubiano da Nicole Reis, que pelo que eu entendi é amiga dele, então trocas entre amigos, né? A Nicole nasceu em Caxias do Sul e é antropóloga, e esse aqui é o primeiro romance dela. Durante o resto do dia e nos dias seguintes, principalmente ao observar sua mãe, e esse olhar mais atento havia revelado que ela envelhecera sem que ele percebesse, começou a pensar que Fernanda poderia ter razão.
Sua pele era bem mais clara, assim, como se o tom da mãe se diluísse, se misturasse com algo desconhecido. E se pensasse bem, na verdade, não se parecia muito com ela de qualquer jeito. A mãe era miúda, rígida, enquanto ele, já naquele momento, 12 anos, a ultrapassava em altura, em peso, a ergueria do chão e correria com ela para lá e para cá se quisesse. Criou coragem e foi direto ao assunto. Era um sábado de manhã, a ajudava carregando água para lavar a calçada que vinha do portão até a garagem dos fundos, seu suplício de todo sábado, junto com outras tarefas que o mantinham ocupado até o meio-dia. O meu pai, ele era como? Sua mãe estancou e o olhou como se encontrasse um extraterrestre recém-caído no planeta. Achei a sinopse bem interessante e eu amei a capa. Achei a capa maravilhosa. Então tô bem curiosa para chegar nesse aqui também. Mais coisas da Todavia, acho que até que tem bastante Todavia na pilha. Tá aqui Eliette, A Vida Normal, da Dulce Maria Cardoso. Nunca li nada da Dulce Maria Cardoso. Ela nasceu, né, uma autora portuguesa, nasceu em 64 e já tem uma quantidade considerável de coisas escritas. E esse aqui foi o vencedor do segundo lugar do Prêmio Oceanos. A vida familiar de esposa e mãe dedicada começa aos poucos a sufocar Eliette. Nascida em 1975, ano da Revolução dos Cravos, ela sempre desejou uma vida normal. Uma casa, um homem bom, filhos saudáveis, um carro, natais em família, jantares com amigos, álbuns de fotografia com as viagens de férias. É essa normalidade que ela aparenta ter conquistado quando chega aos 42 anos. Mas a percepção que tem da própria existência muda com a notícia de que a avó foi hospitalizada, um estágio inicial de Alzheimer fora detectado. O pessoal da Dublinense também me mandou algumas coisas. Aqui está o Presidente o Sapo, da Carolina de Robertes. Na sua modesta casa, em um sítio isolado, o ex-presidente de um pequeno país latino-americano recebe uma jornalista europeia para debater as terríveis circunstâncias que ameaçam a democracia ao redor do planeta. Antes conhecido como presidente mais pobre do mundo, hoje é visto como um símbolo de altruísmo, justiça e direitos humanos. Mas agora, durante a entrevista, ele se vê à beira de revelar seu maior segredo, que todos os seus conceitos sobre revolução, dignidade e amor se devem às profundas conversas que teve, no período em que esteve preso, com seu companheiro de cela, um sapo. A tradução é do Davi Boaventura e parece bem legal, bem interessante. Eles também me mandaram o Casas Vazias, da Brenda Navarro, tradução da Lívia de Orsola. A Brenda Navarro nasceu no México e vive em Madrid. Uma criança desaparece em plena luz do dia. De um lado desse vazio brutal, o instante de desatenção de uma mulher que nunca quis ser mãe. Do outro, uma mulher que deseja ser mãe a ponto de cometer um ato desesperado. Entre esses dois pontos de vista, acompanhamos uma narrativa que ecoa as diversas formas de maternidade, das impostas às almejadas, do seu papel social, a sua natureza primordial em uma trama visceral e inquietante. O pessoal da Fósforo me mandou o Flanês, da Lauren Elkin, Mulheres que caminham pela cidade em Paris, Nova York, Tóquio, Veneza e Londres. Achei essa capa maravilhosa. A tradução é da Denise Botman, e aqui eles vão tentar fazer um estudo, sobre a ideia da flaneuse, que é o feminino do flaneur. Perguntar, assim, né, a reflexão de se isso é possível, como que é, né, quais são as diferenças de ocupar esses espaços entre ser homem e ser mulher, e, enfim, parece um livro bem legal, tô bem empolgada com essa leitura. Bom, a próxima é um recebido da Lote 42, o Todas as Bicicletas que eu tive, da Power Paola. Este livro sobre o deslocamento e o amor, sobre duas rodas e duas pessoas, desenha, entre dobras e desdobramentos, o grande acontecimento do tempo, o encontro consigo mesma, ou seja, com um monstro que mora nos subterrâneos e conhece o sumiço e a presença. É imensamente belo. E, enfim, uma quadrinista que eu já tenho vontade de conhecer há algum tempo, ela já tem outros quadrinhos publicados, então estou bem curiosa com esse aqui também. Bom, o pessoal da Companhia das Letras também me mandou bastante coisa nos últimos tempos, né? Já mostrei um ali antes. Aqui também tá O Corpo Desfeito, da Jahid Arraes. Gostei muito de um livro de contos que eu li
da Jarid já, então tô bem curiosa para chegar nesse segundo. E eu acho que esse aqui é um romance, se eu não me engano. Amanda tem 12 anos e acaba de perder a mãe. Sem conhecer o pai, toda sua esperança de conforto se volta para a avó, pessoa dura e intolerante que já sofreu muito no passado. Por pouco mais de um ano, acompanhamos a vida de Amanda se ajustando às demandas cada vez mais extremas de Marlene. Não fale com ninguém, não saia de casa, não use roupas chamativas, não tome banho de porta fechada. Cercando progressivamente o dia a dia da jovem, a avó constrói um lar que muito se assemelha a uma prisão, seja para o corpo de Amanda, seja para a própria mente. Sob o pretexto de visões religiosas, as atitudes de Marlene levam a neta ao limite, mesmo que não consigam impedir que o primeiro amor brote no coração da menina. Neste romance de estreia, Jarid Arraes mergulha fundo nas consequências do abuso físico e psicológico de crianças. Com uma prosa ágil e habilmente construída, ela nos mostra como essas marcas são criadas e também como é possível escapar delas. Outro lançamento muito legal, que eu tô bem empolgada para ler, é O Amor Mais Que Maiúsculo, da Ana Cristina César, que são cartas que ela escreveu ao Luiz Augusto. E se eu não me engano, todas elas são quando ela estava em Londres, em 1969. E ela passou lá um ano como intercambista e escreve para o namorado que estava na Alemanha como exilado político. E, enfim, diz que tem muitos comentários culturais sobre escritores e tal, e eu achei que a edição ficou muito legal. Tem páginas com registros, fotos, facsímiles, enfim. Então, acho que... Ai, gente, essas coisas... Enfim, acho que vai ser uma leitura bem interessante. Temos também a O Vista do Rio, do Rodrigo Lacerda, um escritor que já tem também bastante coisa publicada do Rio de Janeiro. O edifício Estrela de Ipanema, com suas linhas retas, seus canteiros de plantas exóticos e suas simetrias, foi um marco da arquitetura modernista carioca. Representava o futuro, organizava e dominava, talvez expressando os mesmos humaníssimos desejos de sempre, mas com inédito poder afirmativo. As vidas passadas ali, no entanto, estão longe da perfeição. Frustrações, segredos e violências crescem e se afirmam sobre a ideia de ordem e clareza. Gosto muito quando existem histórias em prédios ou espaços físicos limitados, então acho que vai ser uma leitura bem interessante. E temos aqui também o A Vida Brinca Muito Comigo, do David Grossman, que é um escritor que eu tenho bastante vontade de conhecer. A tradução é do Paulo Geiger. Neste romance catártico, David Grossman narra a história de 3 gerações de mulheres da mesma família, Vera, Nina e Gilly, eu acho que é assim que fala, guardam segredos devastadores. E em uma viagem para as ilhas Goli Otok, na Croácia, onde Vera esteve presa nos anos 50 durante a ditadura de Tito na Iugoslávia, que elas enfim terão de lidar com os traumas de um passado de silêncio e guerra. Eu fui para Porto Alegre tem um tempo e lá eu conheci a Lívia, uma querida, que é editora da Diadorim, que é uma editora local, uma editora pequenininha, independente lá de Porto Alegre, que está fazendo um trabalho muito legal. E ela me deu o Mergulhador, do Luiz dos Santos, então eu fiquei muito feliz. Obrigada, Lívia, mesmo, pelo café e, enfim, por apresentar o livro para mim. O Luiz é do Uruguai e esse aqui é um livro de contos. O Mergulhador é uma prosa poderosa e bela, narrada em primeira pessoa pela ótica de um menino que admira e teme o pai, um homem com o dom de encontrar afogados, colocando um jasmim na água e mergulhando fundo onde a flor cessa de se mover. E, enfim, ela falou coisas muito boas para mim do livro, então estou bem empolgada com essa leitura também. Um livro que chegou aqui do pessoal da Record, está aqui o Inventário das Sombras, 17 retratos de grandes escritores, do José Castelo. José Castelo é crítico literário já há bastante tempo. E a ideia, então, aqui é levantar, né, fazer um levantamento. A gente tem Clarice Lispector, João Antônio, Caio Fernando Abreu, Hilda Hilst, então, vários brasileiros, mas não só. A gente tem Saramago, por exemplo. Então, acho que tem umas coisas bem legais aqui. Tô curiosa para conhecer este.
E eles me mandaram também essas 2 edições do Teatro Completo do Brecht. Então tem o volume 1 e volume 2, que saiu pela Paz e Terra. E a gente tem no volume 1, Baal, Tambores na Noite, O Casamento do Pequeno Burguês, O Mendigo ou o Cachorro Morto, Ele Expulsa um Diabo, Luz nas Trevas e A Pescaria. E o volume 2 tem Na Selva das Cidades, A Vida de Eduardo II da Inglaterra, Um Homem é um Homem e O Filhote de Elefante. Fiquei muito feliz com esse lançamento. Eu tenho falado bastante de teatro nos últimos tempos, lido e falado bastante teatro nos últimos tempos, então fiquei bem feliz com esses recebidos. Outro livro de não ficção que eu comprei faz pouco tempo foi o In the Margins, On the Pleasures of Reading and Writing, Nas Margens, Os Prazeres de Ler e Escrever, da Helena Ferrante. Isso aqui é uma série de palestras que ela tinha escrito para serem proferidas numa universidade. Eu acho que era uma atriz que ia ler, se eu não me engano. E por conta da pandemia, eu acho que eles acabaram ou não realizando, eu não lembro muito bem, tiveram que adaptar alguma coisa pelo menos. E agora tá saindo então em formato de livro. Não cheguei nele ainda, mas já tá aqui separadinho. O pessoal da Aleph me mandou uma caixinha bem bonitinha, inclusive, o Snow Crash, do Neil Stephenson. É um livro que eles já tinham editado tem algum tempo. Essa aqui é uma edição nova, tradução do Fábio Fernandes. E aparentemente é o clássico que inventou o tema metaverso. Então, o termo, né? Enfim, tá aqui. No mundo real, Hero Protagonist vive como hacker e entregador de pizza. No metaverso, porém, é o lendário príncipe samurai que embarca em uma missão para destruir Snow Crash, um novo vírus que ameaça a existência dos 2 universos. É um livro de 92. Chegou aqui em casa também o Menina, da Jéssica, que foi uma querida com quem eu fiz um publi no começo do ano. Eu vou deixar o link ali embaixo. A gente gravou uma entrevista quando o livro dela era um projeto lá no Catarse e ela muito gentilmente me mandou o livro pronto. Queria dar parabéns para ela. Eu já tinha gostado muito do livro quando eu li naquela época o PDF, e agora ver o livro em mãos ainda achei mais legal ainda. E ela vai contar então aqui uma história de uma mulher, uma história bastante forte, e ela vai usando formatos diferentes. Ele é um livro que tem uns apetrechos e coisas assim, e é muito legal nesse sentido. E acho que ela faz experimentos bem interessantes aqui dentro da obra em como contar uma história, e fiquei muito feliz em saber que o livro foi publicado. Então, obrigada, Jéssica, e parabéns por todo o projeto. Bom, o pessoal da Fósforo me mandou também o Direito à Vagabundagem, as viagens de Isabelle Eberhardt, com uma organização da Paula Carvalho, tradução da Mariana Delfini. Com trajes corretos de mocinha europeia, eu jamais teria visto coisa alguma. O mundo teria se fechado para mim, pois a vida exterior parece ter sido feita para o homem e não para a mulher. Não obstante, adoro mergulhar no banho de vida da vida popular, sentir as ondas da multidão fluírem sobre mim, me impregnar dos fluidos do povo. Somente assim possuo uma cidade e dela conheço aquilo que o turista nunca entenderá, apesar de todas as explicações de seus guias. E a Isabelle Eberhardt foi uma viajadora, né? Foi uma viajante melhor. Viajou pelo Atlântico Sul, e acho que o livro tem uma proposta interessante de apresentar a obra dela e pensar um pouco. Uma das coisas que ela fazia é se vestir não como uma mulher, o que na sua época era algo talvez um pouco polêmico. Então, estou curiosa para conhecer esse livro aqui. Já pesquisei literatura de viagem, então acho que dialoga muito com coisas que eu fiz já. Esse livro aqui também é bastante especial. Eu Não Sei Quem Colocará as Mãos em Mim, da Mariana Marino. Mariana Marino é uma grande amiga minha, e esse aqui é o segundo livro de poemas dela. Saiu pela Cotter Editorial. E, enfim, estou bem empolgada para chegar nesse. Depois do Peito Aperto até a Garganta, de 2020, Mariana Marino publica Não Sei Quem Colocará as Mãos em Mim,
seguindo a trilha forte e bela de sua poesia profundamente atual e engajada. Mariana traz a marca de acontecimentos vitais que pontuam sua vida e escolhas, muitas vezes atravessadas pela dor de um corpo que se refaz pleno e se refaz na medida em que avança sublime na forma de versos. Esse textinho aqui atrás é da Jussara Salazar. Tem aqui também, do Luiz Augusto Fischer, A Ideologia Modernista, semana de 22 e sua consagração. Então, um pouco mais de modernismo aí pra gente, né? Depois dessa onda de lançamentos do começo do ano. Neste provocativo ensaio, que propõe uma releitura da entronização da semana de 22 no imaginário artístico e ideológico do Brasil, o crítico Luiz Augusto Fischer desmonta, com iguais doses de erudição e humor, agudeza interpretativa e fluência argumentativa, alguns dos mitos mais caros em torno de Mário Oswald e demais participantes de um dos eventos culturais mais influentes, ou não, do século XX brasileiro. De quebra, o autor oferece aqui um passeio altamente informativo através da recepção historiográfica da semana ao longo dos últimos 100 anos, em livros, filmes, peças teatrais e canções. O pessoal da Bertrand Brasil me mandou um livro do Dias Gomes, O Rei de Ramos. Ele desenvolve em O Rei de Ramos a crônica musicada da rivalidade de dois banqueiros do bicho, Mirandão e Brilhantina, cujo ódio recíproco não é suficiente para impedir o amor de seus filhos, Thaís e Marco. Uma comédia de costumes, uma peça de teatro, é uma sátira da realidade brasileira contemporânea, com seu humor corrosível e ágil e certeira linguagem. Enfim, parece ótimo nessa onda do teatro. Aqui também, do pessoal da Record, A Promessa, do Damon Galgut, tradução do Caetano Galindo, um livro que venceu o Booker Prize de 2021, um drama épico que se desenrola no ritmo implacável da história sul-africana. Não lembro de ter ouvido falar do livro antes, e, enfim, pode ser, eu acho que uma leitura legal também. Do pessoal da José Olímpio, tá aqui A Filha Primitiva, da Vanessa Passos. A Vanessa é de Fortaleza, e uma das tantas passagens impactantes desse romance, a narradora conta que, quando era criança, a professora lhe pediu que desenhasse a árvore genealógica da família. Mesmo sabendo que seria repreendida, ela entregou o trabalho em branco. Não havia o que colocar na cartolina. Então, pai desconhecido, a mãe que não abre muitas informações. E, enfim, é um livro que aparentemente vai questionar a maternidade e pensar coisas a partir disso também. E é isso, pessoal. Esses foram os livros que chegaram aí na estante nos últimos tempos. Caso vocês já tenham lido alguma dessas coisas, me avisem o que vocês acharam e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!